Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará está sob novo comando desde janeiro deste ano, quando tomou posse o conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima, que é o novo presidente do TCE para os próximos 2 anos, esse ano 2016 e o ano de 2017. No discurso de posse, o novo presidente do tribunal disse que uma das principais missões dele será exatamente de garantir mais transparência e celeridade ao julgamento dos processos públicos do Estado do Ceará. O novo presidente do Tribunal de Contas do Estado, o doutor Edilberto Pontes, é o meu convidado hoje aqui no programa Questão de Ordem. Vai falar exatamente dos próximos 2 anos, né, e o que muda no TCE, né, com a presença do doutor Edilberto na presidência do Tribunal de Contas. O doutor Edilberto é graduado em Economia pela Universidade Federal do Ceará, tem graduação também em Direito pela Unifor, é mestre em Economia pela UFC e doutor na área pela Universidade de Brasília. Ele é especialista em Políticas Públicas pela Universidade George Washington, nos Estados Unidos, e também tem pós-doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. O doutor Edilberto já lecionou em instituições como a Universidade de Brasília, a Fundação Getúlio Vargas, foi empossado como auditor do TCE em outubro de 2007, aprovado em concurso público. Ele agora é o novo presidente do Tribunal de Contas e é o meu convidado hoje. É com ele o Questão de Ordem, doutor Edilberto Pontes, que também já foi corregedor do TCE no biênio 2012 e 2013. Vamos saber dos planos do novo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará a partir de agora no Questão de Ordem. Está no ar o programa, você interage com a gente pelas nossas redes sociais, você pode usar o nosso endereço eletrônico para se comunicar com a nossa produção e você pode sugerir temas, fazer comentários, não é? Fazer críticas, evidentemente, ao programa. Você nos acompanha aqui na TV Assembleia, nas nossas reprises, e você também pode nos acompanhar no nosso canal no YouTube, a TV Assembleia, você coloca lá, YouTube Questão de Ordem, você pode acompanhar todos os programas que estão disponibilizados na rede mundial de computadores. Doutor Edilberto, muito boa noite, mais um prazer. Obrigado. Mais uma vez. Boa noite, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Doutor Edilberto, as instituições brasileiras, elas têm uma forma, mas costuma-se dizer que nas administrações prevalece muito também o perfil do dirigente, não é? Do governador, do prefeito, dos presidentes dos órgãos, do presidente da Câmara dos Deputados, do presidente do Senado e do presidente do Tribunal de Contas. O senhor avalia também assim, quer dizer, qual será a grande marca da sua gestão? Porque vai ter um perfil, evidentemente, adequado com a sua formação. O senhor ingressou no TCE por concurso público, isso é um dado extremamente relevante, não é? E nesses 2 anos o senhor vai comandar o TCE no momento em que o Brasil, não é, a sociedade brasileira está mais atenta, essa questão da transparência, essa questão do controle dos gastos, do cuidado, não é, com os recursos públicos, principalmente nessa quadra de tanta denúncia que a gente vive no país. É um prazer receber o doutor Edilberto, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Pois é, eu acredito muito nas instituições. As instituições elas têm realmente que funcionar bem, independente de quem esteja à frente, quem esteja ocupando as posições principais. Então, porque a instituição é muito mais que um, né? A instituição é o conjunto dos seus técnicos, os procuradores, os conselheiros, esse conjunto é que forma a instituição. Agora, cada um coloca a sua energia, a sua experiência, a sua visão de mundo, não é? E de acordo com a posição que cada um ocupa, essa sendo uma posição mais elevada, é claro que essa sua visão de mundo, ela acaba tendo uma força maior, um peso maior na instituição. Então, do meu ponto de vista... Não vai deixar de ter uma marca pessoal. Isso, exatamente. Né? Essa história de personalizar as instituições eu não acho bom. Mas é claro que cada um coloca a sua energia, e a energia de cada um, a forma de encarar, a visão de mundo de cada um é distinta. Isso é natural que seja assim. Do meu ponto de vista, os meus projetos principais, o que imagino para o tribunal, é um tribunal mais ágil do que ele é hoje, não é? Ele já melhorou muito, mas precisa ter mais agilidade, um tribunal mais célere e, ao mesmo tempo, um tribunal que consegue atuar concomitantemente. Porque qual é a grande ambição, Renato, do Tribunal de Contas?
acho que das instituições de controle, das instituições de fiscalização de uma forma geral, é atuar antes que o mal ocorra, ou seja, antes que o leite derrame, é atuar preventivamente. Não é? Então, por exemplo, concretamente, está tendo um edital de licitação que está com uma série de problemas que vão restringir a competitividade, vai fazer com que o Estado compre com um preço maior, com qualidade inferior, enfim, uma série de problemas. O tribunal atua antes, examina o edital de licitação e dizendo, olha, itens A, B, F e G estão com problemas, corrijam. Então o tribunal atua. É muito melhor atuar aí do que deixar a licitação passar, daqui a 2, 3 anos, depois que ocorreu, houve sobrepreço, e aí o tribunal vir multar, aplicar sanções, dizer que a conta é irregular. Então, quer dizer, o grande mote, a grande ambição do Tribunal de Contas é atuar de forma preventiva, antes que o mal ocorra. Tem estrutura para isso, doutor? Pois é, o tribunal, eu sempre tenho defendido isso, que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, quando a gente compara com o resto do país, é um Tribunal de Contas subdimensionado. Porque o Estado do Ceará, se a gente pegar, por exemplo, o período 2007, 2012, foi o Estado da Federação, o quarto Estado da Federação que mais investiu em termos absolutos. Ele só perdeu para São Paulo. Em obras, né? Investimento de uma forma geral. De forma geral. Obras, inclusive. Perdeu para São Paulo, para o Rio de Janeiro e para Minas Gerais. Em termos absolutos, em termos relativos, foi o segundo. Só perdeu para Rondônia, que é um estado pequenininho. Enquanto isso, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará é um tribunal pequeno, é um dos menores do país. Pouca gente sabe, por exemplo, enquanto que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará tem um orçamento de 70 milhões por ano, o de Minas Gerais tem um orçamento de 700 milhões. Então, mas aqui tem 2 tribunais, alguém vai dizer, tem um TCM também. Tá bom, somando os dois, dá 120, 130 milhões por ano. Minas Gerais é 700 milhões. Então, quer dizer, é muito maior. Agora, isso não pode servir de desculpa para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará não atuar bem. Dadas suas limitações, suas restrições que existem, que são efetivas, que são concretas, é mais uma razão para a gente atuar da forma mais eficiente possível. O Tribunal de Contas tem que evitar, de toda forma, qualquer forma de desperdício, qualquer tipo de desperdício. Ele tem que realmente agir da forma mais eficiente, procurando os métodos de trabalho, os processos de trabalho, os mais eficientes, os mais modernos, exatamente para superar essa dificuldade que ele tem e atuar bem. Doutor Adalberto, vamos aqui para que o nosso público possa compreender, já que o senhor falou aí na estrutura, etc. Bom, o comando do tribunal, o senhor presidente, né, nessa nova gestão, o vice-presidente é o conselheiro Holden Botelho de Queiroz, que assume junto com o senhor, o corregedor é o José Valdomiro Távora Júnior, não é? Que era o antigo presidente, não era? O conselheiro substituto Itaci Todeiro e ouvidor, ele é o ouvidor, e o procurador de contas Eduardo de Souza Lemos, que é o procurador-geral. Eu quero que o senhor explicasse aqui a sistemática de funcionamento. O que é o corregedor? O que faz o corregedor que integra a nova administração? O tribunal tem... O senhor presidente tem um corregedor. O que é que faz um corregedor? O corregedor, ele faz as correições, né? Por exemplo, há uma denúncia, além de faz as correições ordinárias, chega nas inspetorias, nos diversos órgãos do tribunal e vai observar se as normas em cada lugar daqueles estão sendo observadas, se os processos estão dentro dos prazos, os prazos que estão estabelecidos, se há alguma irregularidade, se os documentos estão bem armazenados, faz as correições ordinárias. Além disso, ele apura denúncias. Havendo alguma denúncia, olha, determinado servidor do Tribunal de Contas está agindo de forma irregular. É uma praxe no tribunal o ex-presidente ser o corregedor, não? Em muitos tribunais acontece isso. Ele acumulou muita experiência, né? Sim. Então, aquela experiência dele vai exatamente servir para o tribunal nessa área, que é uma área estratégica, extremamente importante para o tribunal. Então, o ouvidor vai ser o conselheiro Itaci, é isso? Ele é conselheiro substituto. Como é que é isso, conselheiro substituto? O conselheiro substituto é o seguinte, o tribunal tem 7 conselheiros titulares e 3 conselheiros substitutos. Os conselheiros substitutos relatam processo, só não tem direito a voto. A voto. Mas relatam processo. Só tem direito a voto quando estão substituindo. Se tem um conselheiro de férias, de licença, por qualquer razão, aí o conselheiro ele tem direito a voto. Aí ele tem atuação plena. Que é para manter os 7 votos. Para manter os 7 votos, no exatamente. Pleno, do tribunal. Ele é o ouvidor. A ouvidoria foi criada há 2 anos pelo tribunal, há pouco tempo, mas tem tido uma atuação muito grande também. É exatamente isso. O controle com o público. Isso. Nessa tentativa do tribunal de se aproximar mais da sociedade, a ouvidoria tem um papel chave, um papel muito relevante disso. Tem um canal, tem um site na internet, tem um telefone que as pessoas podem ligar, fazer reclamações, enfim. Exatamente um contato, sem prejuízo das demais formas de contato do tribunal com a sociedade, mas esse é mais um canal que o tribunal tem para se aproximar, para ouvir o cidadão, para ouvir as reclamações. E principalmente, né, doutor, eu acho que
já que o tribunal, pelo que eu compreendi, o senhor vai querer uma abertura maior, ver como é que a sociedade percebe o tribunal. Exatamente. Isso é importante, né? Exatamente, Como é que o trabalho do tribunal, porque o tribunal não é uma redoma, né? Como ele está repercutindo na opinião pública. Né? Exatamente. Isso é fundamental. É fundamental. Acho que todas as instituições elas precisam se legitimar permanentemente. Exatamente. Quer dizer, o tribunal está na Constituição, está na Constituição Federal, estadual, nas leis, mas além disso tudo, quer dizer, a sociedade que mantém, o povo que banca o Tribunal de Contas, né? Ele que paga os salários, paga, enfim, toda aquela estrutura, o dinheiro dos impostos. Como é que a sociedade, como é que esse povo que banca aquele tribunal, como é que ele vê? Está atendendo satisfatoriamente? Não está atendendo? O que é que precisa melhorar? Então é fundamental que o tribunal tenha um relacionamento e ouça o que a sociedade está achando dele, quais são as reivindicações, os pedidos de melhoria, de atuação do tribunal, porque ele é mantido pela sociedade, é mantido pelo povo. E o procurador-geral, o procurador de contas é um cargo de carreira, né, do tribunal? Também, são concursados, lá do tribunal são 3, né? E um deles é o procurador-geral. Exatamente. O que é que eles fazem? Eles dão parecer em todos os processos, para examinar, eles chama de fiscal da lei. Está de acordo com a lei, está de acordo com a legislação, os processos de controle externo. Eles abrem representações, estão tendo determinado problema, eles estão achando que uma licitação A, B ou C, que determinada obra está indo mal, está cometendo alguma irregularidade. Então, eles abrem representações para o próprio tribunal, apontando aquelas irregularidades, aqueles indícios de irregularidade, para que o tribunal faça uma averiguação. Então, a atuação delas o procurador vai ser o doutor Eduardo de Souza Lemos. Então, o doutor Eduardo de Souza Lemos, ele é que vai representar esse grupo de procuradores. Bom, essa diretoria aqui tomou posse agora em janeiro, foi eleita em novembro do ano passado, tomou posse agora em janeiro deste ano, para um mandato de 2 anos, 2016 e 2017, permitida uma recondução por igual período, não é isso? A eleição é dentro do tribunal mesmo. Votam os conselheiros. Os conselheiros membros do tribunal. Isso. Bom, o Tribunal de Contas do Estado, ele julga as contas do Estado, é assim? Né? Exatamente. Quer dizer, as contas do governo, porque o TCM dos municípios. Exatamente. E onde esses tribunais interagem, doutor? Ou não interagem? O TCM e o TCE? São órgãos independentes, né, autônomos, que não têm uma relação formal, não tem relação formal nenhuma. Né, são órgãos completamente independentes. O que há é uma troca de experiências, uma troca de um intercâmbio de ideias. Porque o Estado não faz convênio com prefeituras? Sim. E aí onde começa e onde termina a competência de cada um dos tribunais? Quando o recurso é estadual e o Estado faz um convênio com o município, a competência é do Tribunal de Contas do Estado. Assim como, isso é até interessante, quando o recurso é da União. A competência é do Tribunal de Contas da União. Apesar de ser um município, é interessante toda hora Que eu não sei como é que o Tribunal de Contas não dá conta disso, né? Porque o Brasil é imenso. Né? O Brasil é enorme, exatamente. Quase todos os municípios têm convênios com a União. Isso. Quando a gente observa aquela lista de contas irregulares que o TCU divulga, os tribunais de contas se divulgam periodicamente, na ocasião das eleições, né? No TCU, boa parte da lista ali é de gestores municipais, de prefeitos municipais, porque exatamente nesses convênios. E o Tribunal de Contas do Estado, a mesma coisa. Quando o recurso é estadual, ao convênio, quem julga essas contas é o Tribunal de Contas do Estado. O TCM atua nos recursos que são municipais, não é? Que é o imposto, ou a transferência, aquelas transferências constitucionais, FPM, ou os impostos do município, o IPTU, o ISS. O TCE julga as contas do governador, as contas do governo, é isso? Isso, não, do governador não. Quem julga as contas do governador é a Assembleia Legislativa. O Tribunal de Contas faz um parecer prévio. Que é obrigatório, a Constituição diz que é obrigatório, a Assembleia não pode julgar sem um parecer prévio, mas é um parecer prévio. Mas é um parecer que pode ser acatado ou não. Pode ser acatado ou não, exatamente. A Assembleia, no seu julgamento político, seu juiz de... Com as câmaras faz o julgamento dos prefeitos. Exatamente. Agora, qual é a conta que o Tribunal de Contas do Estado julga? Dos gestores, de cada secretário. Secretário da Fazenda, secretário do Planejamento, de cada dos secretários e dos presidentes dos poderes, do presidente do Tribunal de Justiça, do Procurador-Geral de Justiça, enfim, do próprio TCM. Quem julga as contas do próprio TCM é o Tribunal de Contas do Estado. Aí ele julga, a Constituição diz que nesse caso ele julga as contas. O tribunal julga não é parecer. Parecer é apenas para as contas do governador. E desses julgamentos tem repercussão, inclusive jurídica, não é? Sem dúvida. Inclusive de inelegibilidades, etc. Exatamente. A maior parte da aplicação da lei das inelegibilidades, né, essa lei da ficha limpa,
vem de decisões dos tribunais de contas. O senhor disse aqui no início da entrevista um detalhe interessante, de que o senhor vai querer estabelecer uma ação preventiva, não é? Por exemplo, convênios, etc. E eu me lembrei, agora recentemente teve uma polêmica, e o caso ainda não está resolvido, porque as contas da presidente Dilma estão agora para julgamento do Congresso. Mas, no parecer do Tribunal de Contas da União, que foi aprovado pelo Pleno do Tribunal, as contas foram reprovadas. Isso. O presidente do TCU, o senhor Nardes, né, Augusto Nardes, ele revelou que por várias vezes fez recomendações ao governo, aos ministros do planejamento, etc., que o encaminhamento daquelas questões estavam em descumprimento com a lei, que aquilo não era permitido, a tal das pedaladas. Né? E por várias vezes fez alertas, quer dizer, mostrando que muitas vezes até o alerta é feito, mas parece que nós temos essa natureza imperial, né, do presidencialismo brasileiro, muitas vezes o poder político releva ou acha que as coisas não terão consequência, como tiveram no Tribunal de Contas, criou uma celeuma, inclusive, com problema de impeachment, etc, etc. Quer dizer, no caso do TCU, quando o senhor falou aí, quer dizer, o TCU até que alertou, né, quer dizer, mas parece que o Estado não entendeu que aqueles alertas seriam relevantes. É isso que o senhor quer fazer em termos relativos àquilo do Estado é verdade. Na verdade, são várias dimensões. Uma delas é isso, é o alerta. O alerta no sentido, mas não tem pedido de coerção. É apenas um alerta. É um alerta. Em outros casos, o tribunal... Mas é um alerta que pode ter uma repercussão pode pública. Ter no futuro, exatamente. Mais do ponto de vista moral, do ponto de vista público, de pressão política, nesse sentido. Mas também o tribunal age com poder coercitivo em alguns casos. Por exemplo, se há um edital de licitação que há claramente ali um sobrepreço ou um direcionamento, o tribunal pode sustar diretamente aquele edital de licitação. O tribunal tem esse poder. Tem esse poder. Se percebe que aquela licitação está carimbada, digamos assim, para favorecer aquela empresa, etc., o tribunal pode... Pode ele próprio sustar. É um poder conferido pela própria Constituição Federal. Qualquer ato que esteja... Primeiro ele abre um prazo e diz, olha, se explique. Muitas vezes o gestor se explica e o tribunal se convence que o gestor estava correto. Mas muitas vezes não. Isso é corriqueiro, o tribunal dá uma cautelar, suspendendo diretamente, sustando determinado ato, determinada licitação. Então isso se faz... Que às vezes isso ajuda, inclusive, o governante. Claro, né? Muitas vezes é um erro da administração que não foi percebido e o tribunal cumpre esse papel importante. Que a lei é o erro, é uma ordem para aquele gestor, para o secretário, para determinada pasta da administração pública que está... Não é para o governador, mas para quem está administrando. Porque essa é a grande questão. O governador, regra geral, aqui no Brasil inteiro, assim como o presidente da República, ele não é ordenador de despesa, não é? Ele não faz atos de gestão. Ele não faz uma licitação, por exemplo, ele não ordena despesas. Então, o tribunal age... Embora seja o responsável pela administração. Né? Em último grau, mas é um responsável político, né? Ele dá grande direcionamento. Mas não é o governador que está controlando o cara de licitação. Ele não vai saber se aqui está tendo sobrepreço ali, está tendo direcionamento. A responsabilidade é do secretário, né? É aquele que está... Então, o tribunal vai agir plenamente aí. Olha, esse tal licitação tem sobrepreço. Olha, está sendo direcionado. E aí, o próprio tribunal susta diretamente. Manda só um comunicado, às vezes por fax. Senhor secretário, o tribunal sustou esta licitação. Ele deu 5 dias para o senhor modificar. Às vezes, modifique o item A, B e C. E aí o gestor é obrigado a modificar. Isso é atuação preventiva. Atuar antes que o leite derrame, né? Isso, depois que acontece. Isso é importante. E o senhor vai querer otimizar isso. Isso, exatamente. Porque isso é trabalhoso, né? Eu imagino quantas centenas de licitações os atos de governo são praticados por tantas secretarias. Pois é, falar é fácil, Renato, e de fazer é difícil. É complicado. Por isso é que nós temos que ter metodologia, né? Métodos científicos, métodos modernos para fazer isso. Critérios de materialidade, acima de determinado valor, os outros valores faz por sorteio. É uma série de amostras. Exatamente. Série de técnicas que estão sendo desenvolvidas exatamente para aperfeiçoar. Mas é um caminho que me parece que é a obrigação do tribunal de fazer. Ele não pode deixar ficar... Essa vai ser uma norma sem dúvida. Na sua administração. Essa é uma obrigação que todos teremos de examinar os editais de licitações mais relevantes e os demais, para não achar que nesse que pode fazer o que bem entender, o tribunal atua por amostragem, por sorteio, por técnicas científicas. Doutor Gilberto, por que nós temos leis, etc., qual é a sua avaliação, assim, como
não é nem como presidente do tribunal, mas como uma pessoa que está na administração pública, cumprindo esse papel relevante como conselheiro, por que se consegue se desviar tanto recurso público no Brasil, se tem tanto mecanismo de controle? É uma coisa que às vezes eu fico... Como se desvia tanto recurso, não é? Eu estava assistindo hoje o depoimento daqueles procuradores do Ministério Público Federal. Hoje saiu uma nova operação aí, Operação Acarajé, né? E é impressionante como se busca formas criativas para o ilícito, né, no Brasil. Um negócio impressionante. Se cria um offshore, aí se cria uma conta secreta não sei aonde. É um negócio impressionante, sabe? Essa é uma questão extremamente interessante e recorrente no debate. Até na revista que eu estava lhe falando... Certo, vamos já falar dela. Eu fiz uma resenha aqui, Foi? até eu sou autor dessa resenha, A Riqueza Escondida das Nações, que fala sobre os paraísos fiscais. É um livro, foi feito por um sujeito chamado Gabriel Zucman, na London School. É uma tese de doutorado dele, e o prefácio é do Piketty, Thomas Piketty. Sim. Então ele mostra a atuação desses paraísos fiscais nesse livro. Um livro extremamente interessante. E o principal paraíso fiscal do mundo, até hoje, ainda é a Suíça. Ele mostra, são 7,6 trilhões de dólares em paraísos fiscais. Trilhões, não estou falando bilhões não. Trilhões de dólares em paraísos fiscais. Mas que deixou de ser aquela caixa preta, né? Porque a Suíça hoje, como ela é signatária de tratados de combate à corrupção... Pois é, mas esse é o ponto dele, que apesar disso tudo, eles ainda conseguem, apesar desses tratados, apesar de todo esse avanço, ainda tem muito dinheiro ilícito, inclusive. A frase aqui é forte, né? Os paraísos fiscais são essenciais para viabilizar a corrupção. Porque a corrupção é o mal do mundo, né? Exatamente. Então, quer dizer, esse é o ponto. Quer dizer, a corrupção, ela não é do Brasil exclusivamente e ela não é... Embora tenha problemas seríssimos, gravíssimos. E não é deste tempo, né? Ela, sei lá, em Cícero, você vê lá no Império Romano, tem vários episódios de corrupção, são relatados. Na própria Bíblia você vê vários episódios de corrupção. E é interessante isso, porque o Brasil construiu uma estrutura de combate à corrupção muito grande, você vê, muito cara, né? Quanto é que custa o Ministério Público Federal? Quanto é que custa os tribunais de contas no país? Quanto é que custa o Poder Judiciário? Então, os órgãos de controle no Brasil são grandes, tem estruturas enormes, a CGU, enfim, vários órgãos para combater a corrupção. E, mesmo assim, a gente tem sempre aquela sensação, puxa, parece que estamos nadando, morrendo no seco. Cada dia, uma notícia nova. A Lava Jato é uma espécie de uma quebra de paradigma, né? Porque ela está conseguindo, inclusive, repatriar dinheiro, né? Devolver dinheiro, como nunca se conseguiu, né? Pois é, mas ao mesmo tempo fica com essa sensação, parece que o leite derramou, né? O leite derramou. Parece que não conseguiu atuar preventivamente. Cadê o Ministério Público que conseguiu atuar preventivamente? Os tribunais de contas conseguiram atuar preventivamente? Parece que não, tanto é que aconteceu tudo isso, né? Porque é uma coisa de governança política no Brasil, pois né? É uma coisa que tem que ser repensada. Está se atuando a posteriori, que é muito bom que aconteça, que sirva de exemplo, que sirva de lição para os governantes do atuais e futuro. Mas a melhor atuação não é essa. A melhor atuação é aquela que consegue coibir na origem, que consegue evitar que aquela licitação que ia ser fraudada não ocorra daquela forma, né? A melhor atuação é essa, que consiga atuar preventivamente. Então, os órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas, por isso tem que se modernizar, por isso é que eles não podem usar aquelas técnicas dos anos 90, burocracia, papel, tem que ser muito mais ágil, tem que usar modernas técnicas de informática, de cruzamento de dados, de bancos de dados. É isso que eu tenho insistido muito, exatamente para evitar que a corrupção se atue só depois que o leite for derramado. E o dinheiro... E para recuperar, a recuperação é baixíssima. Apesar desses números terem sido divulgados, mas o fato é que as estatísticas mostram que a recuperação não chega nem a 10%. Regra geral, não chega nem a 10%. Porque depois o sujeito... E o estrago a gente vê no Brasil, né? O estrago na saúde, na educação. Isso. Quem cometeu esses atos de corrupção pode até conseguir uma parte. Mas o fato é que essas pessoas gastaram muito dinheiro, né? Gastaram muito dinheiro em viagens nababescas, em carros, enfim, É verdade. mil formas de consumir esse dinheiro que se esvaiu, né? Por diversos meios. Então, a coisa interessante dessa história da Lava Jato e com aquela decisão do Supremo Tribunal Federal da semana é que agora parece que as consequências, inclusive, de perda de liberdade estão mais palpáveis do que estavam antes, quando os recursos a perder de vista, né? Pois é, eu acho que punição é fundamental. É fundamental. Não tenho dúvida quanto a isso, e eu acho que isso é indiscutível. Mas o ponto é que
a melhor atuação não é pela via da punição. A via da punição é o preventivo, exatamente. Bom, estou aqui com o doutor Edilberto Pontes, ele é o presidente do tribunal, o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado. Vou fazer um intervalo rápido, o Questão de Ordem volta já. Quem se importa com a vida dos adolescentes? O Ceará é o terceiro estado do Brasil em número de adolescentes assassinados. Em alguns casos, por outros adolescentes. 974 em 2014, 817 em 2015. Fortaleza lidera o índice de homicídios na adolescência entre as capitais. Outras 7 cidades cearenses aparecem nas pesquisas com números alarmantes. Caucaia, Crato, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape e Sobral. Porque cada vez mais parece ser natural matar ou morrer tão jovem. Aos 18, aos 17, aos 16, aos 15. É possível evitar esse massacre? Sim, é possível. Quem são esses meninos e meninas? Que histórias existem por trás dessa violência? Por que matam? Por que são mortos? Cada vida é importante. Todos nós somos responsáveis por cada criança e cada adolescente. Você se importa? Nós nos importamos. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Estou recebendo hoje aqui o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o doutor Edilberto Pontes, novo presidente do TCE. Ele assumiu agora em janeiro, no dia 11 de janeiro deste ano, para ser mais preciso, e vai permanecer na presidência do TCE durante o próximo biênio, agora 2016 e 2017, lembrando que os estatutos, os regimentos do TCE permitem uma recondução para o presidente Edilberto, que está iniciando a sua gestão à frente do Tribunal de Contas do Estado. Doutor Edilberto, a gente estava falando aqui, e aí o senhor citou essa revista Controle, Doutrina e Artigos, exatamente numa resenha que o senhor destacou, do Gabriel Zuckman, não é? Sobre essa história dos paraísos fiscais, a história que veio muito acalhado em cima do que a gente estava falando. Ela saiu agora, essa revista? Foi, exatamente. Isso aqui é uma revista de aprofundamento, é isso? Exatamente, é. Essa revista são temas de interesse da administração pública, sei, principalmente do Tribunal de Contas. Dá um close aqui na revista. Da administração pública de uma forma geral, e trata desses temas de... Ela é bimestral? Não, ela é semestral. Responsabilidade fiscal, licitações de contratos, direito financeiro, direito administrativo, direito constitucional, porque por exemplo, o senhor colocou aqui um tema que foi escrito por não é ele é economista? Gabriel Zuckman é. Economista, né? Exatamente. Abordando um tema atualíssimo, né? Porque se você abrir hoje qualquer jornal do Brasil, ele fala em paraíso fiscal, né? Offshore. Exatamente. O brasileiro está ficando bamba nisso. É offshore, paraíso fiscal, conta secreta. Exato, na ordem do dia esse tema. Está na FIFA, está na CBF, está em todo canto. É um negócio impressionante. Né? E está na ordem do dia. Pronto, então essa revista saiu agora. E o senhor vai manter a tradição desse trabalho aqui, que é... Eu já sou editor dessa revista há uns 6 anos. Pois é, o senhor veio aqui da outra vez, o senhor falou que o senhor é editor. Exatamente. E se você observar, Renato, tem... aqui o senhor é do Conselho Editorial, editor, Edilberto Carlos Pontes. Tem especialistas do Brasil inteiro que fazem parte do Conselho Editorial. Professor Conte, da USP, professor Juarez Freitas, da Federal do Rio Grande do Sul, professor Katsumo da Estou vendo aqui. Universidade de Brasília, professor Raul Veloso. E o TCE tem essa escola superior de contas, né? A escola de contas. Que é presidida lá pelo Alexandre Figueiredo, o conselheiro Alexandre Figueiredo. Exatamente. Legal. Que é um
um órgão de estudo, né? de formação. Somente de treinamento. Treinamento. Oferece treinamentos exatamente nessas áreas de atuação do tribunal. A área de licitações e contratos, a área de LRF, de direito financeiro, promove eventos. Agora nós temos, por exemplo, que é promovido pela escola, mas eu estou à frente disso, o TCE Debate. Não sei se você já ouviu falar. Já. Então a gente traz especialistas do Brasil inteiro, né? Tivemos a honra aqui de contar com o professor Marcos Mendes, que escreveu um livro muito interessante, Porque o Brasil Cresce Pouco. Ele fez uma palestra muito interessante aqui. O professor Raul Veloso vai falar sobre as finanças estaduais. Legal. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, uma palestra muito interessante. Da outra vez, quando o senhor veio aqui, o senhor me deu a revista e eu li várias coisas interessantes. Tem assuntos extremamente interessantes, inclusive conhecimento geral, não é uma coisa meramente da funcionalidade do tribunal. Tem tido uma repercussão muito boa essa revista. Muita gente considera essa revista, sem nenhum tipo de autoelogio, mas considera essa revista a melhor revista dos tribunais de contas do país. É uma coisa que a gente tem conseguido produzir, graças a Deus, muito bem. E se você observar, os autores do Brasil inteiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, autores do Brasil inteiro. Isso já é uma prova da vitalidade da revista. Exatamente. Né? Exatamente. Uma prova da vitalidade e a participação de renomados. Né? Autores do Brasil inteiro. Legal. Bom, doutor Edilberto, a gente falou aqui e o senhor disse, a ciência técnica, não é? Essa meta alvissareira do senhor de fazer a prevenção, de antecipar, de usar os mecanismos tecnológicos, não é? De não usar métodos, não é, ultrapassados, porque o tribunal precisa se atualizar. O tribunal está pronto para isso, doutor? Está se preparando. O tribunal está se preparando. Ele fez um concurso há uns 5 anos, entraram... Tem ideia, Renato? Quando eu entrei no tribunal, em 2007, o tribunal não tinha nenhum engenheiro. Quando tinha uma denúncia de que havia determinada obra com problema, aí tinha um engenheiro lá que era um verdadeiro, assim, improvisado. Olha, fulano vai lá e dá uma olhada e tal. Aquela história de faz de conta, aí era faz de conta mesmo, porque não existia. Nós fizemos um concurso grande, hoje temos 10 engenheiros, agora foi feito outro concurso, vão assumir mais 48... Tem um profissional para fazer um laudo técnico. Então, 48 novos servidores vão assumir agora, a maior parte de nível superior, entre eles tem engenheiros, pessoal da área de informática, pessoal, auditores. Além disso, o tribunal modernizou muito o seu parque de informática. Hoje, o presidente anterior, o conselheiro Valdomiro Távora, adquiriu um container e todo o sistema de informática bastante moderno, o tribunal hoje dispõe. Então, eu acho que o tribunal tem uma infraestrutura, precisa melhorar muito, mas a infraestrutura hoje é bastante razoável, tanto meios materiais quanto meios humanos. Precisamos melhorar, principalmente a parte pessoal, como disse, eu acho subdimensionado ainda pela carga mas já avançamos bastante e temos sim como atender em boa parte, não tudo, mas em boa parte, esses propósitos de O senhor disse no seu discurso lá de posse que o senhor objetiva da transparência e celeridade aos julgamentos. O que a gente pode entender por esta celeridade? Qual é o tempo médio de julgamento de processo? Qual é o tempo que o senhor pretende? Então, esse é um ponto-chave, né? Uma coisa é o controle concomitante, né? Evitar que o mal ocorra. Outra coisa é também uma obrigação constitucional do tribunal de julgar contas. Todo mundo, todo gestor, as contas são julgadas pelo tribunal. É até um direito do gestor que está na Constituição de ter a sua conta julgada. Não ficar pendente. Não ficar pendente. O tribunal lá dizer, olha, julguei as contas, são regulares com ressalva, enfim. E o tribunal, por essa carência de pessoal, sempre diz assim, olha, a prioridade é o controle concomitante, o julgamento de contas é uma coisa acessória, mas o fato é que está na Constituição, temos que julgar as contas. Então, esse é um dos propósitos principais, a gente tem que criar técnicas, criar métodos para julgar o mais rápido possível. Um propósito uma meta que a gente estabeleceu lá é julgar, até o final desse ano, todas as contas de 2014. Vamos terminar 2016 com todas as contas de 2014 sendo ficar julgadas. Só 2015. Então isso nunca aconteceu na história do tribunal, julgar as contas tão rapidamente. É uma das nossas prioridades. O senhor quer enxugar as contas de 2014 ao final, deixando 2016 não tem uma meta. É uma meta, não tem nenhuma conta de 2014 para ser julgada. Porque hoje temos contas antigas para serem julgadas, contas de 2000, de 2001, de 2002, de 2003, várias contas ainda pendentes de julgamento, por uma série de razões. E a ideia é virar essa página e não permitir mais esses acúmulos. Exatamente, pegar os estoques e fazer força-tarefa para reduzir os estoques e evitar que se formem novos estoques.
Esse é uma das formas. 2014, a gente... Qual é a média de processo por cada... Porque são poucos conselheiros, né? 7 conselheiros. 7 conselheiros mais os Mas tem um corpo substitutos. técnico, né? Mais o corpo técnico. Tem Cada conselheiro tem uma equipe, né? Que assessora. Cada conselheiro tem 4 assessores, né? Assessores diretos. Mas, além disso, tem a estrutura técnica do tribunal. Tribunal que né? funciona. Que funciona. Hoje o tribunal tem 14 inspetorias. Tem a inspetoria de obra, a inspetoria de convênios, a inspetoria de licitações, a inspetoria de atos de pessoal, enfim. Doutor, como é que funciona a mecânica? Por exemplo, o processo é distribuído, é sorteio, não é? Isso. Aí o conselheiro tal recebe o processo tal. Ele faz uma avaliação, não é, preliminar, e ele percebe a necessidade de uma inspetoria, de uma avaliação em loco, etc. Aí ele demanda esse serviço, é isso? É assim? Antes dele fazer, como é que funciona essa? Exatamente isso. Chega o processo, é distribuído, vai direto para as inspetorias. Elas vão fazer esse primeiro exame. Independente, ele não precisa nem pedir. Exatamente. Ele faz um despacho singular. Um despacho, encaminha, todos fazem isso no próprio plenário, e as inspetorias vão examinar. O corpo técnico de servidores concursados do tribunal vai examinar se tem indícios, se, por exemplo, uma conta, ele vai fazer a primeira análise da conta, não é? O primeiro exame da conta. Se é uma denúncia, se é uma representação, tem algum indício, tem alguma irregularidade de fato, realmente, ou não, isso aqui é apenas um entendimento completamente errado do denunciante. Então, a inspetoria, o corpo técnico de servidores concursados, é que faz essa primeira análise e manda para o conselheiro, que vai decidir, olha, é o caso então de ouvir o gestor, para aprofundar isso aqui, parece que tem um indício de irregularidade, mas ele tem o direito de se defender, né? O direito de... E ele é ouvido em plenário ou pode ser ouvido... Não, é ouvido por papel, ele recebe um comunicado em casa, uma notificação. E ele expressa através de um documento. Isso, exatamente. É assim por escrito funciona. e tal. Exatamente. E aí, quando o conselheiro está suficientemente esclarecido, ele emite um parecer e esse parecer... Isso. Aí vai para o Ministério Público, esse Ministério Público que atua contas. junto ao tribunal, exatamente. Aí que também dá além do órgão técnico deu a sua manifestação técnica, olha, eu acho que há irregularidade, por isso, aquilo outro, aponta lá. E sugere determinadas medidas. Vai para o Ministério Público, também, né, procuradores lá concursados, que dão o seu veredito. Eu acho que realmente as irregularidades foram cometidas. Além disso, aponto outros problemas, aí vai para o conselheiro, que vai dar o seu voto. O voto é submetido ao plenário. E os outros conselheiros podem discordar, pedir vistas. Então, esse processo que se chama de judicialiforme, né? Tem que garantir o contraditório, a ampla defesa. As sessões são transmitidas? As sessões são todas públicas, mas elas não são transmitidas ainda não. Mas são públicas. São públicas. Qualquer pessoa pode chegar lá, não precisa nem dizer... Uma sessão por semana? São 3 sessões, tem 2 de câmaras, a primeira câmara às segundas-feiras, o pleno às terças e a segunda câmara às quartas-feiras. Então o pleno se reúne toda terça-feira? O pleno é terça-feira às 15 horas. O que é que o senhor chama aqui, que o senhor colocou aqui, criação de uma área de informações estratégicas? O que é essa área? Essa é uma área extremamente importante, exatamente porque nessa linha de entender que o tribunal tem que agir de forma inteligente, né, ver as diversas inter-relações entre os diversos bancos de dados, como é que muitas vezes o licitante atua aqui no Ceará, mas atua em vários outros estados, né? Então, essa rede de informações, esse núcleo de informações estratégicas vai ter essa função de inteligência, de cruzar banco de dados, de pegar a informação de um banco de dados federal. Porque nota indícios, né? Exatamente, Então ele vê, cartel, olha, de cartel, ele está atuando aqui, mas está atuando em outro estado também, da forma que ele atuou lá. Então, outros tribunais fizeram isso com muito sucesso. Eu visitei a do Rio Grande do Sul e fiquei extremamente impressionado a quantidade de coisas que eles conseguem captar com esse núcleo de informações estratégicas. Do tipo, por exemplo, o TCU também tem uma coisa parecida com essa. O TCU fez uma investigação e descobriu, pelo cadastro do Renavan, que tinha muita gente que tinha carro zero e, ao mesmo tempo, era beneficiário do Bolsa Família. Então, ele vai lá e pode ter uma atuação desse tipo, né? Uma atuação é incompatível, né? Totalmente incompatível. Está um carro zero beneficiário do Bolsa Família. Então, esse tipo de coisa. E a gente pode pegar gente que está recebendo, que está acumulando ilicitamente, às vezes tem emprego no Estado, tem emprego também na Prefeitura, acumulando devidamente, tem emprego na União. Então, eu vi vários relatos, pegaram, por exemplo, situações de médicos que tinham 8 contratos com o Estado, coisa absolutamente irregular, porque é permitido até 2, né? 2. A Constituição permite 2 da área de saúde, mas havia casos que tinham 7 em alguns estados.
Então, esse tipo de coisa que o tribunal, para poder atuar bem, tem que atuar de forma inteligente. Cruzando banco de dados, cruzando informações de várias fontes distintas. É preciso que a gente faça convênios com várias outras instituições. Só os que a gente tem do Estado é insuficiente. A gente precisa também do governo federal, precisa dos municípios, precisa de várias outras instituições, do INSS, do próprio da Receita Federal, SERPRO, atuar de forma inteligente e em rede, de forma integrada com outras instituições. Doutor Edilberto, eu queria agradecer, eu acho que o tribunal está muito bem entregue, não é? É uma pessoa competente, talhada, não é? E que eu faço votos que o senhor obtenha esse êxito, porque o êxito do Tribunal de Contas, desses mecanismos de novos, não é? De inovação que o senhor vai implantar, vai melhorar a fiscalização, vai otimizar, não é? A fiscalização que, em última instância, é a proteção do dinheiro público, não é? Que o dinheiro público ele precisa ser muito bem aplicado. Não é? Melhor seria se todos os agentes públicos tivessem a devida compreensão disso, mas como isso é uma utopia, precisa que o Estado estabeleça os mecanismos de prevenção, de controle e de fiscalização para que a gente possa, digamos assim, poupar o dinheiro que no Brasil todo dinheiro é curto, né? A gente vê que nós temos demandas sem dúvida, imensas e não tem dinheiro para nada, sem né? Dúvida. Porque a corrupção nesse país é um negócio muito sério. É endêmica, é um negócio seríssimo. Então, muito obrigado, sucesso. Obrigado, agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui. E o Tribunal de Contas do Estado do Ceará está aberto à sociedade, é um grande prazer receber as pessoas no tribunal. A gente organiza vários eventos e as próprias sessões são públicas. É um grande prazer receber as pessoas. É sempre bom recebê-lo, até porque esse programa faz também esse papel importante de abrir esse debate. E um órgão como o TCE é importante que ele venha sempre aqui, sempre que a demanda necessitar. O senhor é importante a sua vinda como presidente para que a gente possa divulgar a boa governança, né, que a partir de agora, com a sua experiência, com a sua jovialidade, com a sua inteligência, elas serão implantadas no TCE. Obrigado, doutor Edilberto. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Parabéns pela posse e sucesso na sua missão. Edilberto Pontes, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O Questão de Ordem foi com ele. A gente fica por aqui. O Questão de Ordem volta amanhã. Até lá. Direito da criança, direito do idoso, direito do consumidor, direito das vítimas de violência.